Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Arte, tradição e ancestralidade. Gianice Araújo, Marlon Santos e Sandra Duarte. A roda de conversa acontece em uma sala grande, bem iluminada, similar a uma biblioteca, com muitas janelas de vidro. Centralizado diante da parede dos fundos, se encontra o local onde os palestrantes se assentam. Há um pequeno tablado onde 3 cadeiras foram dispostas, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do 5º Flitabira, em tons de laranja, roxo, vermelho, amarelo e branco. Pendurado no lado direito do banner se encontra uma TV que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com o intérprete de Libras. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado, destinada para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Gianice Araújo, uma mulher negra de cabelos curtos rente à cabeça, de tom loiro platinado. Ela traja vestido longo de mangas curtas de tom roxo. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Marlon Santos, um homem negro de cabelos cacheados e curtos de tom castanho escuro. Possui cavanhaque de mesmo tom. Ele traja camisa branca, estampada de laranja, roxo e amarelo e calça branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Sandra Duarte, uma mulher negra de cabelos cacheados de tom castanho, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja vestido longo regata de tom laranja. Usa óculos retangulares de aro vermelho e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Eles se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado.
De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Itabira. Os nossos trabalhos. Emoções feitas, agradecimentos feitos à nossa turma. Vamos começar. Bom, Marla e Gianice, antes de vocês começarem, eu gostaria que vocês fizessem autodescrição, mas eu quero perguntar a cada um de vocês sobre como que a trajetória de vocês, em que momento a trajetória de vocês encontrou arte e ancestralidade. Como é que isso encontrou? Qual foi o momento que vocês tiveram consciência de que vocês têm o entendimento da arte como um elemento não só de estética, não só de resistência cultural, e como que isso esbarra na ancestralidade? De onde que vocês vieram e como que isso encontrou, que vocês tiveram consciência disso? Pode começar, fica à vontade. Boa tarde, eu sou a Gianice, meu apelido é Teca. Vou começar a minha audiodescrição. Tenho 1,65 m de altura, tenho a pele parda, me considero preta, negra, tenho o cabelo curto, raspadinho, nuca batida, que está platinado. Sou bochechuda, tenho um sorriso bem largo, seios fartos herdados da minha avó materna, né? Braços largos e ombros largos de ancestralidade indígena. Estou com um vestido roxo, a moça falou que é cor vinho de uva, tênis branco e um brinco de pena branco. Responde a pergunta? Então, pensando na minha... Eu sou quilombola, da comunidade quilombola de São Pedro, e a palavra arte, o conceito arte, ela é importada de um território europeu, eurocêntrico, que forma aí uma parte do que é considerado arte, o que é considerado ciência. Então, eu não tenho um encontro com a arte dentro dessa perspectiva, né? Porque, dentro dessa perspectiva, existem pessoas que precisam legitimar o que é arte, né? Então, eu ainda não me encaixo, e talvez nunca me encaixarei, dentro desse dispositivo do que é a arte, do que é literatura. Mas, pensando na perspectiva quilombola, né, a cultura à qual pertenço, a arte, né, vou usar a palavra, mas com o sentido quilombola atribuído... A arte, a literatura, a escrita, atribuído sentidos quilombolas a essas palavras e conceito mesmo quilombola a essas palavras já existentes, elas são intrínsecas à nossa existência. Então, a gente é arte, a gente é palavra, a gente é dança, a gente é música. Então, a minha avó tocava violão, minha avó materna. Meu avô tocava sanfona. Meus tios contam história. E a minha vida inteira eu fui fazendo isso. Mas, a partir do momento que eu entro para a universidade, que eu vou entender que essas produções corporificadas significa arte. Porque, até então, dentro do quilombo, isso é visto como algo intrínseco ao ser, ao que a gente é. É isso. Um detalhe, meu avô tocava violão. Aí, esse violão passou para o meu tio faleceu, agora quem está aprendendo a tocar nesse violão é a minha sobrinha. E, na parte da escrita, a minha avó aprendeu só a escrever o nome e a sempre escrever bilhete para a gente mandar recado. A minha mãe já aprendeu a ler e escrever e deixava bilhetes afetivos. A minha irmã escreveu um livro para um trabalho meu de escola, da professora Ercília, quando eu estudava no Coronel José Batista, chama Andanças. Foi minha irmã que escreveu o livro, eu era muito nova.
Depois eu escrevi o livro Memórias Quilombolas e minha sobrinha também escreveu um livro. Então, a escrita sempre esteve no nosso meio, mas só ganha significado quando eu entro para a universidade e começo a disputar esse lugar de que o que a gente faz enquanto população negra e quilombola também é arte, cultura, literatura. Boa tarde a todos. Está saindo? Acho que não está saindo. Agora sim. Boa tarde. Rolou aqui. Boa tarde a todos. Vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem negro, retinto, cabelo crespo, né, black power. Estou usando cavanhaque. Estou vestindo uma roupa branca, uma camisa branca, com a imagem da ilustre Carolina Maria de Jesus. Calça branca, tênis branco. A opção pelo branco é por ser sexta-feira, dia de Oxalá. Eu sou iniciado na religião de matriz africana, o candomblé, né, e é uma prática, né, da nossa cosmopercepção e visão, né, afrodiaspórica. Então, Sandra, a sua pergunta é muito interessante, porque eu concordo muito com o Jeanice. Essa relação da arte, né? A gente aprende a arte numa perspectiva totalmente eurocentrada, né? E esse encontro, né, de arte com ancestralidade, ele vai acontecer na minha vida. Primeiro, o meu encontro com a arte ele acontece na escola, na educação básica, eu não posso deixar de falar isso, né? Eu aprendi, eu sou graduado em teatro, né? Eu comecei a fazer teatro na escola José Gomes Vieira, está aqui a minha diretora da época. E então, o meu encontro com a arte foi através da escola. E esse entroncamento entre arte e ancestralidade, ele vai acontecer quando eu me reconheço como uma pessoa preta. Porque demanda um tempo para a gente se reconhecer preto, né? E quando eu me reconheço preto, e isso foi na universidade, né, eu começo primeiro, a desconstruir uma concepção eurocêntrica de arte, né, e a ter contato com essa arte vinda, né, da minha ancestralidade. Então, é onde eu vou... Nasci em uma família católica, mas eu aqui em Itabira, isso eu estou falando antes de ir embora, né, eu morei em Ouro Preto. Aqui em Itabira não tive contato com o congado, por exemplo, com as marujadas. Eu fui ter contato com isso, né, com essa prática cultural, essa manifestação artística, em Ouro Preto, né? E em Ouro Preto eu começo a estudar arte, eu fui estudar arte lá, e eu vou aprendendo uma história, né, que não me foi contada, né? Nós, negros, né, a gente nasce, cresce, né, em um determinado momento, consumindo uma história, né, que é tida como única, como universal, uma história contada por quem nos colonizou, né? E quando a gente tem acesso a essa outra história, né, a gente vê que existe potência, que existe arte que é feita por pessoas como nós, né, que existe literatura feita por pessoas como nós, que existe música feita por pessoas pretas, né? Então, esse meu encontro com a arte e a ancestralidade se deu nesse meu chegar na universidade pública, né, que é quando eu me reconheço como um homem negro. O que eu quero conversar com vocês agora é o seguinte. Foi interessante quando você fala que quando você se reconhece, porque eu me reconheci criança também, quando os meus colegas de escola, hoje o nome é bullying, né, mexiam comigo, me chamando de nariz de coxinha. Esse nariz redondo, né? E eu chegava em casa chorando, e mãe um dia falou assim, olha, vem aqui. Me mostrou o espelho e falou, seu nariz é assim. Você é assim, o seu avô é assim, o seu pai é assim, eu sou assim, o seu irmão é assim, né? Quase que aceita que dói menos, mas foi ali que eu descobri, na infância, que eu era uma menina marrom, que eu era uma menina preta. E pela minha mãe sempre, né, a gente ouvia muito samba em casa, minha mãe é uma pessoa muito feliz, né?
E aí eu quero perguntar para vocês, assim, então nós nos descobrimos como negros, Janice vai falar daqui a pouco como ela se descobriu, você já falou, eu já falei também, mas eu quero saber de vocês, porque o tema desse ano, nós estamos falando de encruzilhada. Encruzilhada é um lugar que você, em determinado momento, para e escolhe caminhos. Né? Esse ano o Felipe vai falar que o livro é um caminho possível para a liberdade, para as nossas liberdades. E eu quero perguntar para vocês, quando é que vocês entenderam que vocês podiam ser o que vocês são hoje? Quando é que vocês perceberam assim, olha, foi uma leitura? Foi em quando que vocês se perceberam, eu sou capaz de ser psicóloga, eu sou capaz de ser um professor de teatro? Quando que vocês viram a potência que vocês são? Vocês tiveram a ajuda de alguém? Algum livro em específico? Como é que isso foi? Porque nós estamos esbarrando aqui, quando eu estou falando de arte, estou falando de em todas as suas leituras. Daqui a pouco vamos falar sobre Anísio da Silveira também. Né? Mas como é que foi que vocês se enxergaram pessoas pretas que podiam chegar lá? Enquanto o Marlon estava falando, eu lembrei do significado de arte dentro do meu contexto. Criança bagunceira. E essa menina é arteira demais. Posso que está fazendo arte, está fazendo bagunça. E essa concepção nos distancia desses espaços institucionalizados e legitimados como espaços de arte, no sentido moderno da palavra, né? Então, quem queria ser arteiro ou artista se o significado era ser bagunceiro, né? Então, como eu sou quilombola, eu costumo dizer que o quilombo... Costumo dizer não, gente. É o que está dado, é o que está posto. O quilombo é uma sociedade. O quilombo tem um modo de vida, assim como comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, povos de comunidades e terreiros. Dentro do Brasil, existem muitas sociedades dentro de uma sociedade. Né? Ou seja, a colonização, o processo, ele não é um processo universal. E nós seguimos sendo resistência contra esse processo. Então, o quilombo é uma sociedade organizada onde que negros, indígenas e brancos tentarem um avanço econômico, cultural e político contra a sociedade escravocrata. Então, tem como a sociedade quilombola se organiza e tem como a sociedade colonial se organiza. Então, vamos pensar a sociedade colonial como as capitais, as metrópoles, os grandes centros urbanos. Então, vivendo em Itabira, vivendo em trânsito entre o quilombo, eu nunca tive problema de autoestima, problema de identidade. O conceito de identidade no quilombo, né? É um documento, é uma cédula. Essa concepção de quem eu sou é uma concepção muito eurocêntrica. No quilombo é quem nós somos, é filho de quem somos. Então, eu nunca tive esses problemas, esses conflitos de ser negra. As questões de gênero, raça e classe não estão dentro do quilombo, embora isso tenta chegar o tempo inteiro. Né? Quem organiza a sociedade, estratifica, é a sociedade colonial. Então, dentro do quilombo, tem conflitos, mas os conflitos são resolvidos sem precisar matar, sem precisar humilhar. Tem um provérbio, né, que vem aí da nossa cultura banto, que forma Minas, que forma o Brasil, que fala assim: ninguém é melhor do que ninguém. Então, isso, para mim, é base de ser quilombola. Então, não importa para mim quem a pessoa seja, porque já está construído em quem eu sou, que essa pessoa pode ser rica, pobre, preta ou branca, ela não é melhor do que eu. E minha mãe fala assim, né? Pode vir o Papa, pode vir quem for, mas você vai fazer o que eu estou mandando. Né? Então, essa foi a minha vivência aí até 2010.
não entendia o que era gênero, patriarcado, violência. E essa é a realidade de muitas pessoas dentro do quilombo, dos quilombos ainda que preservam a base cultural, preservam os costumes, mas a gente é invadido e atacado o tempo todo. Na sociedade colonial, o que acontece? Se constrói aí o conceito de raça. O conceito de raça é construído pela Europa, né, pelas pessoas brancas. Se constrói o conceito de gênero, se constrói o conceito de classe. E aí eu vou para Belo Horizonte fazer graduação. Aí eu começo meu inferno, porque aí eu vou encarar e viver dentro de uma sociedade colonial. E aí que vem o choque, porque eu vou ter que entender o que é racismo. Eu venho de um contexto que essa palavra nem é citada. Aí eu vou ter que estudar o que é racismo, o que é sexismo, o que é patriarcado, como que essa sociedade se organiza. E aí eu começo a viver isso tudo, levar para o quilombo, levar para dentro de casa, o povo briga, o povo xinga. E, por fim, gente, eu adoeci. É o resultado, que a gente se perde da nossa base, vai se constituir em uma outra base que tem constante conflito e a gente se perde. Por quê? A gente tem que provar o tempo todo na sociedade colonial quem a gente é. Aí que começa a minha corrida para fazer graduação, mestrado, estou no doutorado, escrever. E a gente tem que ser assim, excelente do excelente do excelente. Então, eu vou me entender como negra, como mulher, né? Dentro dessa, como quilombola, né? A terminologia quilombola, gente, não é dada por nós quilombolas. O quilombo de Palmares, em Alagoas, eu morei lá, tive a oportunidade de conhecer a história, chama Cerca Real dos Macacos. São os colonizadores que nomeiam a gente como quilombola. Então, é comum escutar, né? Eu não sou quilombola, eu não sou escravo fugido. Então, a gente começa a atribuir um outro sentido à comunidade quilombola para poder requerer aí o nosso direito de manter a nossa cultura e nosso território. Então, meu encontro de me reconhecer como negra, como mulher, como quilombola, se dá no contexto de uma sociedade colonial, desigual e numa disputa terrível para não ser morta, não ser atacada. Eu sou deslegitimada o tempo inteiro. Não adianta o currículo extenso que eu tenha. Sempre vai ter um pouco dessa invisibilidade. Então, eu fico em trânsito, né? Na hora que eu estou muito estressada da sociedade aí colonial, eu vou para o quilombo. Eu não sei o tempo, gente, porque se deixar eu vou falando. Então, Sandra, falar de encruzilhada sem saudar Exu seria uma gafe da minha parte, né? Eu iniciado para Exu, então, Laroye Exu Emojubá, né? Quando eu me deparei na encruzilhada e escolhi o caminho, foi através de uma fala da minha mãe. A minha mãe, eu acho que ela sentenciou o meu caminho, sabe? Que eu iria escolher. É natural para nós, pretos, sobretudo homens pretos, as mães sempre dar algumas recomendações. É quase como se fosse um manual, né? Tipo, não passa das 21 na rua, leve sempre o seu RG, não corra na frente de polícia. E tem uma fala da minha mãe, que eu acho que faz parte do manual das mães, sobretudo as mães pretas, que ela me diz assim: meu filho, estuda. É somente através da educação que você vai ser alguém na vida. E essa fala de minha mãe, ela reverbera em mim até hoje, ela ecoa em mim até hoje. É como se fosse um mantra. E eu fui uma pessoa modificada e transformada pela educação, sabe? Sobretudo a educação básica, pública, né? Eu estudei a minha vida inteira na escola pública, no ensino fundamental 1,
2, o ensino médio, né, a minha primeira graduação, o meu mestrado, agora o meu doutorado, né? E essa fala de minha mãe, então, ela reverbera em mim até hoje. Então, um ser mortificado pela educação, eu acho que eu tenho um compromisso com a educação, né? E hoje, né, então, essa escolha, né, foi uma escolha, eu falo que foi sentenciada pela minha mãe, mas é porque, de fato, a escola me modificou. Eu tinha prazer em ir para a escola. Eu sempre gostei da escola. E me sentia acolhido, apesar das inúmeras adversidades, né, que existiam. Estou falando da década de 90, né? E existia, assim, racismo. Tudo que existe hoje existia, né? Mas eu me sentia acolhido na escola. Era um lugar que me fazia bem. E, então, eu, Marlon, decido me tornar um educador, né, e escolher este caminho da encruzilhada, né, tentando contribuir para uma outra educação, né, uma educação que vá, né, que vai oportunizar aos meus alunos, né, já desde cedo, uma contribuição para esse encontro com eles mesmos, que eu tive só na graduação, que eu tive só depois de, né, muito tempo em estar estudando, né? Então, eu, Marlon, né, eu tento ser um educador antirracista, é uma tentativa, porque é uma construção, né, diária, para justamente oportunizar que os meus alunos, né, eles possam reconhecer que a marujada da cidade deles, né, é uma prática cultural valiosa, tanto quanto Chopin, sabe? Tanto quanto qualquer outro aí, bambambam da música eurocêntrica, saca? Que o que ele está dançando ali na favela, no gueto, o passinho dele é tão bom, tão quanto, sabe, uma bailarina do Bolshoi, entendeu? Então, assim, eu, Marlon, né, por ser um ser humano modificado pela educação, o meu desejo também é conseguir afetar, transformar outras vidas por meio dela. E é por aí que esse questionamento que eu vou colocar para vocês. Eu parto do princípio de um filósofo que eu gosto muito, de um estudioso da cultura, que é o Roque Laraia. E ele fala que a cultura é a água do peixe, é o que nos circula, né? É onde nós estamos inseridos. Não existe cultura boa ou ruim. Existem culturas diferentes das nossas, da que nós temos. Só que nós, por um pensamento eurocêntrico que nós aprendemos, a gente pensa sempre em contrapor a nossa cultura sobre a outra. Sobretudo, uma cultura branca, eurocêntrica, em cima da nossa cultura, que é preta, que é quilombola, que é periférica. Então, veja só, na minha formação de criança, de pessoa, eu tenho uma mãe que é artesã, que sempre pintava, que costurava, que tecia, e eu tenho um pai leitor, um pai que trabalha com laboratório químico e que é um leitor. Minha casa tinha uma pequena livraria a vida inteira. A vida inteira tinha livros dos temas mais variados, né? E foi natural para mim estudar arte, tanto minha vida inteira também foi em escola pública, na graduação, na pós-graduação e no mestrado também, foi da mesma forma. E para mim foi natural seguir como professora de arte, depois como estudiosa de literatura. Eu quero saber de vocês, e nós três somos professores. Veja só. Então, olha só o que nós vivemos na nossa ancestralidade, né? Como que nós encontramos arte. Eu só estou tentando traçar um pensamento aqui, gente, para a gente começar a entender que nada está dissociado. E não está separado a arte do que nós somos. A gente, às vezes, nem pensa, né, das nossas escolhas, de onde que elas vieram, mas, em grande parte, elas vieram de algum encontro com a arte e com algum entendimento de que nós somos, por meio da nossa ancestralidade, que nos trouxe aqui. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, perguntando para vocês, professor, eu arrepiei toda agora, você está doido? Axé. Você é louco? E aí, vem que toda agora. O que eu quero perguntar é que, na prática cotidiana de professor Janice e Marlon, nós temos aqui coisas muito diferentes. Muito diferentes.
práticas diferentes, sofrimentos diferentes, ao mesmo tempo parecidos. Me tocou muito, dona Janice, quando você fala assim, a gente que é preto, a gente tem que ser melhor 3 vezes, 4 vezes, a gente tem que ser... Vai colocar um pi aí? A gente tem que ser muito foda. A gente tem que ser, para a gente ser respeitado, a gente tem que ser assim, o branco faz uma coisa uma vez só. Né? A gente tem que fazer um negócio 3, 4, 10 para ser respeitado. Sabe? Para que a gente... E um deslize nosso foi tudo embora. Porque mas também é preto. O que eu posso esperar dele? Né? Aí a coisa toda vem. Né? Tem um estudo de Lilian Schwartz que eu acho interessante, que ela fala do mito do embranquecimento. Né? Eu não sou racista, mas muitos amigos meus são. Os meus pais também são, mas eu não sou. Então, a gente não para pensar dessa estrutura toda. Então, vocês dois, meus amigos, como que tudo que vocês viveram, né, como que a gente estava falando até do ateliê de arte, né, Janice? Como que o trabalho que você desenvolve hoje na graduação, né, um trabalho com os meninos pequenos e os meninos maiores e professores, como é que vocês pegam o cotidiano de vocês para não é levantar a bandeira, para trabalhar no dia a dia mesmo sobre arte e ancestralidade, voltando sempre a isso, se alimentando por isso? A Cida Bento fala, né, que o branco ele tem o privilégio de ser medíocre e ninguém falar nada. Ela fala isso no livro dela, O Pacto da Branquitude. Eu só queria comentar, quando você fala sobre cultura, né, a Carolina Maria de Jesus tem um livro que chama Provérbios. Provérbios, gente, é o conhecimento sobre a vida transmitido pela oralidade e que vem da cultura banto, que são a maioria das pessoas negras, sequestradas e escravizadas que vieram para o Brasil. E ela tem um provérbio que fala assim: não devemos confiar no dinheiro, confiar na cultura. Aí eu trouxe um conceito de cultura. Eu quero só aproveitar que você tocou nessa palavra, porque a gente escuta isso o tempo inteiro: cultura, arte, literatura, encruzilhada. E tem uma autora que eu leio muito, que ela chama Marimba Ani, e ela vai falar que a cultura é nosso sistema imunológico. Ou seja, se a gente se distanciar da nossa cultura, a gente adoece. É o que aconteceu comigo. E se a gente se afastar da nossa espiritualidade, ancestralidade, do caminho de pensamento na encruzilhada, a gente adoece. Né? E ela vai definir cultura como um processo que dá às pessoas um desígnio geral para a vida e os padrões para interpretar a sua realidade. É muito forte isso, assim. E tem uma aluna minha aqui e um aluno meu aqui, Ana Flávia e o Davi. Talvez eles saberiam dizer melhor, né? Mas eu só quero compartilhar que no meu primeiro dia de aula, eu levei terra para os meus alunos cheirarem. Gente, eu sou professora da graduação na FUNCESE, na graduação em psicologia. Eu dou 3 disciplinas lá. E tem-se uma tensão por parte do meu pai, da minha irmã que está aqui, da minha mãe. Teca, o povo aqui em Itabira não está acostumado. Cuidado com as roupas que você usa para ir dar aula. Tecas, lá vai você pintar esse cabelo, não vai atrapalhar no seu serviço, não. A estética diz de onde que eu venho, de que lugar que eu sou. Tem-se uma confusão. É professora, é aluna, quem que é? Tem-se o meu saber é testado, né? Assim, quem que é essa pessoa? Então, na minha prática, no primeiro dia de aula, eu levei essa atividade para todas as minhas turmas. Cheirar em terra e relatar qual memória esse cheiro dava. Eu fiz eles cheirarem em terra molhada, gente. E adivinhar quantos anos a terra tinha. Enfim, foram muitas emoções. Alguns choraram, contaram histórias e lembraram da família.
lembraram dos avós, lembraram da infância. E eu disse, indiferente do que vocês estudem aqui na graduação em psicologia, que a gente está vivendo na sociedade da informação, é um boom de informação que tenta construir a nossa subjetividade o tempo todo. Toda hora muda notícia, chega isso, acontece aquilo tudo. E a graduação, a universidade é eurocêntrica. Quem trouxe a universidade foram os jesuítas. A gente tem que lembrar disso. É quase uma lavagem cerebral. Então, se a gente não tiver com o pé bem colado na nossa base ancestral, na nossa base cultural, a gente se perde. Então, quando eu levo essa atividade, é para dizer assim, indiferente do conhecimento que vocês tenham aqui, pensando na dinâmica de uma casa, né? O conhecimento como um teto, como uma porta, como uma janela, mas o alicerce dessa casa, a base dessa casa, tem que ser os saberes ancestrais, culturais, do território familiar de cada um. Então, eu tento praticar isso. Isso é a parte boa, né? Mas, recentemente, eu passei por uma situação de desautorização, desrespeito dentro de sala. Então, toda vez que uma pessoa negra chega nesse espaço, se ela é muito boa, eles vão tentar atacar para desestabilizar. Se ela é muito ruim, vai vir um discurso assim, aí, viu? Como é que preto não presta, preto não sabe. Então, as instituições, infelizmente, ainda são racistas e a gente tem muito que lutar e enfrentar aí, né? Então, Sandra, eu vou em Freire, né? Eu vou citar Freire, parafrasear Freire, para poder falar de cultura. Porque a educação, né, eu acho que, aí concordando com Freire, ela só vai fazer sentido para mim, Marlon, se ela estiver próxima do sujeito, em processo de ensino-aprendizagem, né? Então, não adianta a gente tentar construir uma educação longe da realidade do educando, né? Então, tomar o território, partir deste lugar, né? Eu acho que é muito mais fácil, é um caminho muito mais curto de alcançar, né, os objetivos que a gente na educação quer, né? Então, partir da realidade do estudante, da cultura do estudante, do educando, né? Mas eu acho que, para isso acontecer, né, é importante a gente não continuar contando essa história única. Aí eu vou citar também agora Chimamanda. Então é assim que se cria uma história única. Mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que elas se tornarão. Né? Então, se a gente continuar mostrando para os nossos alunos, né, essa visão unilateral, né, que o eurocentrismo ainda prega, que o nosso currículo ainda perpetua, né, a gente vai impossibilitar que o menino, a menina, né, chegue nas suas origens, né, que ele reconheça e valorize a sua prática cultural regional, né, que ele valorize a música da marujada, que ele valorize... falo de marujada porque aqui em Itabira é muito forte, a gente tem 12 guardas, né, e eu quase não vejo as guardas, a não ser no contexto religioso, né? Eu acho que eu queria ver as guardas dentro das escolas como práticas culturais, né? E quando a gente traz essa perspectiva de matriz afro-brasileira e afro-diaspórica para dentro da escola, ainda é um grande problema. Por que é um grande problema? Porque tudo que é associado ao negro ainda no Brasil, né, vem arraigado de muito preconceito. Né? Então, quando um aluno, por mais que ele não queira, ele escuta um canto dos escravizados da da Clementina de Jesus, né, que a gente, inclusive, no espetáculo que a gente está fazendo no programa Cresça Rouba Arte,
né, na escola de tempo integral, a gente utiliza essa música, eles vão falar é macumba. Por que que ele acha que é macumba? Por que que ele acha que é mal? Por que que ele acha que é do diabo? Quem me responder, eu vou dar um bombom depois da palestra. Por quê? Não tem essa interação, a proposta não é essa. Mas por causa de quê, gente? Por causa dessa história única que ainda é contada, né? Oi, meu amor. Porque isso foi contado, é uma coisa, uma história única, né? A que a Chimamanda fala, né? E se a pessoa ouve a vida inteira que aquilo é ruim, que aquilo não pode, que aquilo é do diabo, que aquilo é coisa de preto, que aquilo é coisa de África, né? A pessoa não vai se reconhecer nem como preta. Né? Então, a gente precisa contar outras histórias. Então, eu, como educador, eu tento inserir tudo isso que eu falei aqui agora na minha prática cotidiana. Então, eu levo Clementina Maria de Jesus. Eu acho que eu misturei o nome das duas, né? É Clementina de Jesus. Eu levo Clementina, eu levo Carolina Maria de Jesus. Né? Eu tento desconstruir, né, esse cânone eurocêntrico no ensino de arte. Né? Eu tento não partir da Grécia, que foi uma grande saqueadora, né? Em todos os sentidos, todos os aspectos. Eu tento não partir da Grécia, eu tento partir das nossas origens, das nossas ancestralidades. Eu acho que é interessante que vocês não percebem, mas, por exemplo, essas colunas aqui que têm esses quadros são colunas gregas, brancas, que têm aí, né, capitéis aí, jônicos, coríntios. A gente não percebe, mas a gente está totalmente rodeado de signos, de símbolos eurocêntricos. E a gente aprendeu a aceitar isso e tem muita dificuldade de aceitar o que é diferente. Eu gostaria de dizer para vocês que nós três aqui trabalhamos com educação. A professora Gianice na graduação, Marlon e eu com formação de professores. Eu quero chamar a atenção aqui ao trabalho que Marlon finalizou no mês passado com a gente, com os professores de arte da rede municipal. E gostaria de pontuar que nós precisamos rever, e quando eu falo aqui, eu falo alto para a gente mesmo ouvir, tá? O professor Marlon fez um trabalho tão interessante que, quando ele vai trabalhar a Lei 10.639/03, decorei, porque nós trabalhamos isso vários meses, a gente entendeu que não é uma lei morta e que não é apenas fazer um cartaz para 20 de novembro, não é apenas fazer uma ação pontual em um momento do ano, né? É uma vivência e é uma forma diferente, sobretudo de uma escuta que parte da criança e uma apresentação de um entendimento que é diferente do que ela vem vivendo até hoje, da formação dela. E isso vai bater diretamente com a educação que muda a criança, que mudou as nossas vidas em algum momento na infância. Então, vocês entendem como que é importante que a criança tenha realmente experiências significativas no que diz respeito à educação. Que a criança não é que ela não tem que ser racista, ela tem que ser antirracista. Mas, para ela ser, ela tem que entender, ela tem que ter letramento racial. Ela tem que saber o que ela não pode aceitar, o que ela não pode falar, o que ela não pode admitir. Isso realmente é um posicionamento importante. Bom, agora, eu estou vendo os meus colegas de mesa aqui, mas eu vou ler um poema, vou pedir licença para vocês, porque eu quero que vocês façam uma consideração logo após que eu fizer essa leitura, tá bom? Eu vou ler um poema que é um dos meus maiores amores, e eu vou pedir licença, porque eu vou fazer tudo para não chorar, tá, gente? Mas eu sou dessas que não é difícil demais para mim não chorar, sobretudo com esse poema. No livro, né, A Rosa do Povo, que está fazendo 80 anos, que é o nosso amor, que é, para mim, o melhor livro de Drummond. E esse, para mim, é um dos melhores livros de Drummond, que é um poema que eu conheci na minha infância. Tá? Pois vamos lá. Morte do Leiteiro. É uma homenagem a Ciro Novaes. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então, o moço que é leiteiro, da madrugada com sua lata, sai correndo distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas, seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo.
Nem o moço leiteiro Ignaro, morador da rua Namur, empregado do entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E, já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas apenas uma mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira por um pouco de leite, disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco. Peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro. Esse barulho não resolve nada. Meu leiteiro, tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre faz passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e volta a dormir. Mas este acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para a mão. Ladrão? Se pega com tiro. Os tiros da madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia, não bota a mão nesse filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue, amanhã custa chegar, mas o leiteiro, estatelado no chão, ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, do ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa que é leite, sangue, eu não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Sagrada, né? Bom, o que eu quero perguntar a vocês? Eu tenho uma situação que, quando eu li esse poema Mãe da Criança, eu tinha certeza que esse leiteiro era negro. Drummond não fala disso, mas eu tinha certeza absoluta que eu via um menino preto correndo com leite, entregando, correndo, naquele corre. Eu vi um menino, eu vi um rapaz de 21 anos, eu vi um menino preto. E eu quero fazer aqui um mini parênteses gigante, né? Eu gostaria que vocês me colocassem, fizessem um pequeno comentário sobre esse poema, sobre essa situação, com o que houve no Rio, com a educação antirracista. Porque o que eu quero que a gente reflita, que o que aconteceu foi uma falha do Estado. Quem perde foram aquelas famílias, mas quem perde é o Estado. É um erro. É um erro. Esse menino que morreu com 21 anos entregando leite é uma família trabalhadora. É uma família trabalhadora. Eu quero que a gente reflita sobre como que a educação pode libertar esse sujeito que mora em qualquer lugar. É na periferia, é num lugar. Como que eu posso chegar para esse menino, para ele entender o valor que ele tem, mas sabendo os perigos que ele está correndo, que ele está correndo? Então, eu gostaria que vocês refletissem para mim. Morte do leiteiro, Rio de Janeiro, educação antirracista. E a gente tem pouco tempo, porque o pessoal da outra mesa já chegou. Então, assim, pouca coisa. Posso começar? É menino, né, leiteiro? Eu vou começar. 21 anos, eu não tenho 21 anos mais, mas sou um alvo, né? Homem preto, sou um alvo. Certamente, se eu morasse, né, lá no Rio, nesse contexto, eu facilmente ia ser encontrado por uma bala de fuzil. Então, aí eu volto na cartilha da minha mãe, né, quando ela me dá aquelas orientações, né, e ela fala da educação. Estuda para ser alguém na vida, né? Eu acho que a educação, Sandra, eu acho que o governo ele tem medo da educação, né? Acho, não, tenho certeza. Então, eu vi uma mãe falando, chorando aos prantos, falando justamente disso, né? Projetos não vêm, não chegam, verbas não chegam, mas as viaturas, o camburão chega, né? Então, eu acho que a educação, né, ela precisa entender que pensar o antirracismo, pensar a educação antirracista, exercer uma educação antirracista, não é mais uma opção.
né, é uma obrigação social, por lei, né? Há 23 ou 23 anos, 22 anos, a Lei 10.639 ela foi instaurada como uma obrigação, né? E ainda assim não é colocada em prática. Então, a sua pergunta ela é um pouco complexa, muito complexa para ser elaborada em tão pouco tempo, mas eu acho que nós precisamos de entender que, se não chega como a mãe, eu vou na fala da mãe que eu vi na reportagem. Eu até evitei ver muita coisa sobre a chacina, porque eu fiquei desterritorializado, meu coração sangrou, sabe? Foi uma cena impactante ver as pessoas terem que colocar os seus entes ali enfileirados. Aí eu comecei a ver aquela imagem e comecei a analisar a cor das pessoas. E, assim, todas pretas. Então, isso é um projeto. Acabar com a favela é um projeto. Matar todos talvez seja um projeto. E se chegar a educação, se a educação chega até esse lugar, é uma oportunidade de modificar esse cenário, né? Então, nós, enquanto sociedade, precisamos lutar para que a educação, ela, de fato, aconteça nesses espaços, né? Nesses territórios, né? E que ela seja, de fato, uma educação antirracista, né? Aí eu vou citar, para finalizar a minha fala, Bárbara Carini. Ou a educação é antirracista, ou não é educação. Não dá mais para achar que podemos escolher, né? É uma obrigação social. Eu queria que levantassem a mão quem aqui conhece a história de luta e resistência de 100 anos do Quilombo dos Palmares. Né? Poucas pessoas, porque quem conhece a história do Quilombo dos Palmares, quem conhece as resistências, quem conhece o que Clóvis Moura escreveu e detalhou em Rebeliões Quilombolas, é um livro pequenininho, sabe que o que está acontecendo no Rio é uma repetição de um passado que ainda não passou. No Quilombo, foram exterminados de uma só vez, no último ataque, mais de 10 mil pessoas foram assassinadas e formou uma poça de sangue. E muitos, para não serem capturados, pularam do despenhadeiro. Né? Então, o que está acontecendo no Rio? Tem várias explicações para essa violência estatal. Né? Não existe uma única explicação. Né? Nosso pensamento é na encruzilhada. Né? A gente pensa vários caminhos, várias coisas. Mas a minha percepção do que está sendo noticiado, do que está sendo falado, está muito numa superficialidade, numa falta de um estudo aprofundado a partir da Lei 10.639 do que é e foi os quilombos, para entender e intervir diante de um passado escravocrata que ainda continua acontecendo. E é a mesmíssima coisa. Os quilombos foram atacados por tropas, foram várias vezes atacados quilombos por tropas de exércitos, com bomba. Bomba não, gente, canhão. Isso aqui no Brasil, no Nordeste, Maragogi, Maceió, Quilombo dos Palmares, é lá onde que todo mundo quer ir, ver todas as belezas, mas ninguém visita Palmares. Quem for lá procura a guia Dandara. Lá, naquela beleza toda que todo mundo fala, é o quilombo responsável pela luta e resistência e libertação da escravização da nossa terra, do nosso território. Em lugar nenhum da América tem-se uma história de resistência igual ao Quilombo dos Palmares. E eu acho que a gente fala enquanto movimento negro, enquanto movimento brasileiro, em não olhar para essa história, para uma história nossa, que libertou a gente da escravidão. Então, lá em Palmares, foram muitas pessoas, crianças, mulheres, né,
que passaram por esse ataque dessa sociedade colonial. Então, eu vejo, né, a partir do que eu estudo, do que eu vivencio, do que eu leio, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é o que o Adinkra, símbolo de... Todo mundo conhece o Adinkra, o Sankofa, pessoas que têm tatuadas, né? Isso, para mim, é método de análise, inclusive. Eu só penso a realidade a partir desse símbolo de sabedoria, que significa nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou atrás. Símbolo de sabedoria de aprender com o passado para construir o futuro. Presente, passado e futuro, na percepção de tempo ancestral e negra, caminham juntos. Não é dividido. Passado, presente e futuro se relacionam num tempo espiralar. Então, a gente sempre tem que estar olhando para o passado, para a nossa história, para poder compreender. E, para finalizar a minha fala, eu queria trazer uma frase da Maria Firmino dos Reis. É a nossa primeira romancista negra, que tem um livro, A Escrava, a primeira obra dela, que tem a ver com o que o Marlon falou, o ataque às religiões de matriz africana, a demonização da religião de matriz africana. Ela tem um objetivo, ela tem um motivo, né? A Maria Firmino fala assim, a mente, essa é impossível de ser escravizada. Então, quando a gente está com os nossos ancestrais, quando a gente está com a nossa cultura, quando a gente está cuidando da nossa espiritualidade, eles até podem falar que a gente não presta, eles podem até falar que a gente é preto, burro, escravizado, mas se ver e se perceber nesse lugar, aí é outra história, né? E, finalizando, nem todo mundo foi colonizado. Estamos aqui sendo resistência, gente. Muito obrigada. Olha, eu quero dizer para vocês que a gente está finalizando e eu vou passar a palavra para as considerações finais, mas essa mesa foi muito pensada, sabe? Foi pensado com muito carinho para que esse encontro pudesse acontecer, né? Eu tenho aqui grandes colegas, professores, pessoas que atuam diretamente com crianças, com ensino fundamental e médio, e que eu tenho certeza que vão sair, tenho certeza mesmo, vão sair daqui pelo menos reflexivos, se não mudados, né? Eu gostaria que vocês, assim, em breves palavras, colocassem as considerações finais para que a gente pudesse fechar, mas, desde já, eu agradeço muito, muito a partilha de conhecimento, né, e saber que nós só crescemos, nós não somos, né, só somos, eu não sou, só sou porque somos. Não é isso? Então, por favor, Janice e Marlon, considerações finais. Vou ler um poema de Nego Bispo, para a gente pensar, inclusive, a situação do Rio de Janeiro. E pensar que a força e a resposta para muitas coisas estão nos quilombos, né? Fogo, queimaram Palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimaram Caldeirões, nasceu Colher de Pau. Fogo, queimaram pau de colher, e nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Nego Bispo. Para concluir, muito em cima da fala que eu trouxe a citação de Chimamanda, né? Contar a versão negra da história é mais do que um gesto pedagógico, é um ato de reparação, de reconexão com as nossas origens e reconstrução de pertencimentos. Trabalhar pedagogicamente com outra história, no meu caso, é abrir caminhos para que outros Marlons, meninos e meninas negros, possam se reconhecer como parte de uma linhagem de criadores,
de pensadores, por que não também artistas, né? Quando a escola apresenta as práticas culturais e ancestrais de matriz africana e afro-brasileira, o congado, a capoeira, o maracatu, o samba de roda, né? As danças dos orixás, os griots, ela amplia o espelho da identidade, permitindo que nossas crianças se vejam, se afirmem e se orgulham, né? E se orgulhem de quem são. Obrigado. Eu quero agradecer as pessoas que estão em casa, que estão assistindo a gente, vocês que estão aqui, toda a nossa ancestralidade que nos trouxeram aqui. Agradecer vocês mais uma vez, dizer que a programação do Fritabira continua, que hoje, agora de tarde, de noite, vão ter mesas maravilhosas. Amanhã, entrega do prêmio de redação, 10 horas da manhã, mais mesas à tarde. Vou pedir para vocês puderem ficar para a próxima mesa, uma mesa muito interessante sobre 80 anos de Rosa do Povo, mais musicalidade. E quero agradecer mais uma vez. Um beijo grande a vocês, até uma próxima. Muito obrigada mais uma vez.